Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Simbora para mais um estudo de mercado, hoje primeiro dia da semana, né? Semana essa que tem feriado na quinta-feira, é um pouco mais curta, então aí na sexta-feira tem esse um dia de pouco volume, mas a gente já começa a semana e com o mercado já com essa queda que ele deu hoje, né? Vamos dar uma passadinha rápido, né? No nosso estudo, vou fazer os estudos mais objetivos durante a semana. Antes, rapidinho, passar para vocês aqui o disclaimer, enquanto eu vou lembrando para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal. Compartilha esse vídeo, galera, com quem vocês acharem que devem. Assim a gente cresce o canal e esses vídeos chegam para mais pessoas. Vamos ajudar o canal a crescer. Nós estamos com 358, vamos chegar a 500 inscritos. Conto com a ajuda de vocês aí para compartilharem os nossos conteúdos aí, já que estão ajudando, conforme a gente vê nos comentários aí, né? Então, bora lá falar do preço, que é o que interessa. Hoje o mercado ele abriu já com esse gap de baixa, né? Ele abriu rompendo o fundo, que a gente tinha deixado marcado aqui, esse fundo, né? E aí ele já abriu aqui embaixo, que já era um order block que estava sendo testado. Vou até colocar nos 60 minutos aqui, ó, que ele abriu testando esse fundo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele já abriu fazendo teste de fundo. E aí, pessoal, o que vocês têm que ter a ideia, a noção é do que fazer quando a gente está numa situação dessas. Então, assim, e o que aconteceu com essa movimentação aqui da manhã? Essa movimentação aqui nada mais é do que stop da galera que sabe, né? A gente sempre fala aqui do varejo, da galera que não sabe o que fazer, acha que tem gap, vai fechar gap. E aí o que acontece? A gente coloca no gráfico de 5 minutos aqui, que é o gráfico que todo mundo opera. Aí o preço faz isso aqui, ó. O preço abre aqui, sobe aqui e faz isso aqui. Aí todo mundo acha que isso aqui é topo, né? Isso aqui não é topo, isso aqui é abertura de mercado. Aí fala assim, o preço fez pivô de alta e compra aqui, ó. E aí quando o cara compra aqui, o preço faz assim, ó. Estopa ele e dá ignição para ele ir no alvo, que esse aqui era o alvo, essa linha amarela aqui, ó. Era um alvo que é o fundo de um fundo do ano passado, para vocês terem uma ideia, que eu já vou ampliar o gráfico para vocês verem. Então, pessoal, eu sempre falo para vocês que vocês têm que ter cuidado. Quando o preço ele tá no mercado, ele tá numa tendência de baixa. E quando acontece isso, quem acompanhou, a gente não opera a abertura, mas a gente acompanha o pregão. E aí o que acontece? Olha aqui, ó, esse é o movimento que o preço fez, ó. Tá? Continuidade, pessoal. E hoje, quem acompanhou o mercado viu que na hora do leilão o preço veio aqui, o preço veio aqui, o preço chegou perto do topo, depois ele veio perto do fundo e quando abriu, abriu aqui embaixo. Isso mostra o que pra gente? Quando vocês prestam atenção na onde o leilão vai se movimentando, vocês vão entender que essas zonas aqui, ó, já teve interesse de negociação e não se permaneceu. Ou seja, já foi zona mitigada, zona negociada. Então não adianta ter a ilusão do que todos os iniciantes têm, de que quando o mercado abre com gap, ele vai fechar o gap e nós estamos num fundo, eu vou comprar porque ele vai voltar. Não, o mercado não vai voltar. Não vai porque eu já falei para vocês, em vários estudos meus, que quando o mercado abre assim com gap, na verdade o que acontece é isso aqui, ó. É uma vela preta gigante, né? Um marobozu gigante que desce rompendo tudo. Ou seja, aqui... Ou seja, aqui é só um pullback para a continuidade do movimento. E se vocês lerem o mercado, vocês vão ver que o mercado fez aqui, ó. Ele desceu, né? Aí ele foi mitigando, buscando liquidez e executou. Aí o que aconteceu? Ó, drop, base drop. Exatamente o vão que tinha aqui é o movimento repetido aqui, ó. Isso, se vocês entenderem, vocês não tomam esses stops imbecis, que eu tenho certeza que foi a maioria tomou, e por isso que o mercado fez isso.
tá? Prestem atenção no movimento do preço que vocês não vão ter mais esse tipo de erro, tá? Então aqui, ó, só para mostrar para vocês, vamos botar no diário, que olha aqui, ó, esse alvo aqui que ele foi buscar, esse aqui, ó. Esse fundo de 2020, é um fundo lá de 2020, que ele fez um fundo duplo e rompeu. E agora ele está fazendo o quê? Olha a movimentação do preço no gráfico diário, pessoal. Ele veio, fez o fundo duplo, aí ele, olha o movimento que o gráfico está fazendo. Qual vocês acham que é a perspectiva do preço? Dele vir aqui ou dele vir aqui? Entendeu? Então só basta olhar um pouco para o diário, porque o próximo alvo é esse aqui, ó, essa zona do 98.500. E eu lembro lá atrás que falaram que o preço ia chegar na casa dos 98, que tinha alvo, e ele vai ter alvo, porque do jeito que está a situação, ele vai testar os fundos. Entenderam? Então, agora ele fez esse teste e olha só, o teste que ele fez quando a gente olha os 60 minutos, ele desceu, tentou subir, não conseguiu. Aí ele está consolidado nessa região aqui, ó. Tá? Aí o que ele pode fazer aqui? Isso aqui, tá? Mitigar de novo esse preço até chegar a essa zona aqui, toda essa região aqui, para cair. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, essa região aqui, ó, é uma região de imbalance, tá? E toda região de imbalance, quando vocês já devem ter ouvido falar nos meus estudos, ela vai ser testada, tá? Então o preço tende a ir buscar essa liquidez que ficou presa nesse vão. Só que não se iludam que ele vai fechar gap, porque o preço só volta onde ele vai buscar liquidez. E com isso a gente tem as marcações. E qual que é a marcação que a gente tem? A gente tem aqui esse choque, que agora é aqui, né? Nós temos o que? Essa região aqui, de topo que permanece, e aí nós temos essa região aqui, ó, que é uma região que a gente tem que ter atenção, porque ela é uma região que não foi testada. Então, pode acontecer desse preço vir fazer isso aqui, ó. Vir aqui, fazer a manipulação para voltar a testar o fundo e ver se vai manipular para subir ou se vai seguir o caminho dele para baixo, tá? Mas isso aqui é uma zona muito importante e que vocês precisam ficar de olho nos próximos pregões, seja amanhã ou seja mais para frente. E aqui no fundo a gente tem esse order block aqui, que é um fundo de continuidade, choque e as regiões a serem testadas, tá? Então, esse é o movimento que a gente tem para amanhã, para aguardar as movimentações do preço. Se o preço abrir nessa região aqui, é esperar ver o movimento, ver se ele vai dar continuidade para buscar o alvo lá de baixo do 98. Para a gente pensar em compra curta, só se ele romper aqui, mas eu, sinceramente, se eu fosse vocês, sempre esperaria o preço subir para vender e não sairia comprando, por mais que ele abra aqui testando esse fundo, a não ser que o risco seja bem pequeno, com stop curto e stop bem definido, porque você está operando a contra-tendência. Então, qualquer operação de compra vocês devem efetuar com stop curto e protegendo. Beleza? Dólar. O dólar foi o movimento contrário, né? O dólar ele abriu rompendo o topo aqui e foi testar as regiões lá de cima, ó. Então a gente tem essa região aqui, ó, que ele acabou indo testar, beliscou ela lá, né? Fez esse fundo aqui. E aqui agora a gente tira essa marcação e a gente bota o verdinho. Que esse aqui é na verdade a gente marca aqui, ó, que a gente vai marcar é esse order block aqui no fundo. E a gente tem aqui o fundo, né, que indica a reversão do movimento. Marcar aqui com marca 2, que é o choque, ao contrário. Então o dólar a gente tem o que? A gente tem
o topo de continuidade, que para ele subir, ele tem que continuar rompendo, que ele tem esse alvo aqui, ó, do 5.250, que é o próximo alvo. Para pensar em venda, ele tem que romper esse fundo, deixar um topo mais baixo, que aí ele vem buscar a liquidez que ficou para trás nessa região, que ele pode, inclusive, fazer a tal da manipulação para depois voltar a subir, certo? Então esse é o estudo do dólar, um pouco mais sim, mais objetivo, mas é isso que a gente tem. O nosso estudo e nossos operacionais, eles são assim, objetivos e práticos para ninguém ficar se perdendo em estudos complexos. Bora dar uma faladinha rápido no Forex. Forex aqui a gente está no HK50 e o gráfico de 1 hora, a gente vai colocar no H4 aqui, porque no Forex a gente tem um movimento mais longo, né? Então vocês estão vendo que ele estava no movimento de queda, aí ele segurou nessa região e agora ele fez o movimento contrário, ou seja, ele reverteu o movimento. E o que a gente aguarda agora? Agora a gente tem essa região de liquidez aqui, que é esse order block, que a gente está aguardando o preço chegar nessa região aqui para dar aquela compra buscando o topo lá de cima. Então esse é o trade que a gente espera. É gráfico de 4 horas? Aí depois a gente vai diminuir para 1 hora. Quando o preço chegar, Forex a gente faz assim, ó, quando o preço chegar perto dessa região aqui, a gente reduz o tempo gráfico, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. A gente reduz o tempo gráfico para poder ver a oportunidade de compra. Então, por quê? Para ver se ele vai chegar aqui, fazer o falha de fundo, e aí ele vai testar as regiões e tomar o caminho de volta, tá? Mas essa região aqui é a região de liquidez que a gente está aguardando para fazer a nossa compra. EURUSD está num teste de fundo no H4, também mesma coisa. O que a gente aguarda aqui agora? A gente está esperando esse teste para ver se ele vai segurar aqui no fundo e voltar a subir para buscar essa liquidez que está presa aqui em cima, né? Ou se ele vai romper aqui e vai voltar a buscar esse order block aqui para nos dar venda, tá? Essas são as operações que a gente espera para o EURUSD. E o dólar, desculpa, não, o ouro a gente passa aqui para o H4, que a gente está esperando também ele chegar nessa região. Reparem que o ouro está no movimento de queda, né? Ele veio fazendo essa mitigação aqui, fazendo essa busca de liquidez maluca que ele faz aqui, e agora ele está vindo testar essas regiões aqui. Qual que é o melhor ponto que a gente está aguardando? Essa zona verde aqui, que é onde a gente está esperando ele chegar para ver se ele vai testar e voltar a testar as zonas de cima. Caso ele segure nessa região aqui, a gente vai estar esperando o falso para fazer a compra e buscar a região de cima, tá? Mas a princípio o ouro ele está em queda, então a gente aguarda os próximos movimentos, os próximos dias aí para ver qual que vai ser a movimentação dele. Beleza? Espero que tenham gostado, pessoal. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo pregão amanhã. Vão com calma, para quem começou a semana bem, para quem começou a semana com loss, não queira recuperar tudo no mesmo dia, tá? Vão devagarzinho. Tenham todos uma ótima noite e um excelente pregão amanhã. Um grande abraço.